Capítulo 194, Essência da chama eterna. Tradução, do Corão Revisão, Zezim. Quando Shiguda morreu, os vários milhares de soldados da tribo Verme de Fogo ficaram completamente intimidados. Lin Ming estava dentro do exército, mas não havia um entre eles que ousasse se mover contra ele. Um soldado comum geralmente tinha um talento marcial de 2 graus. Eles poderiam praticar por vários anos, mas seu cultivo ainda não teria superado o 2 graus estágio do treinamento corporal. Um oficial de nível médio poderia alcançar estágio de treinamento das vísceras ou mesmo o estágio de alteração dos músculos, enquanto um oficial de alto escalão conseguiria chegar ao estágio de forjamento ósseo. No entanto, na frente de Lin Ming, todos cairiam no 1 grau golpe. Além de Shiguda, os únicos cuja força estava no período de condensação de pulso eram o general da esquerda e o general da direita. O general da esquerda já havia sido enviado para capturar as pessoas que fugiram. Apenas o general da direita foi deixado, seu corpo inteiro coberto por um brilhante de suor frio. Com a atmosfera agora, ele nem sequer ousava respirar. Ele temia que Lin Ming de repente viesse a matá-lo e ele nem mesmo poderia escapar da morte. Na frente de Lin Ming, os vários guarda-costas só podiam ser considerados decorações. Pode-se dizer que com a força de Lin Ming, mesmo esses milhares de soldados não conseguiram detê-lo. Lin Ming nem sequer incomodou com o general da direita. Ele olhou para o grupo de prisioneiros que foram capturados. Esses prisioneiros olharam para Lin Ming com os olhos cheios de esperança e súplica. Para eles, Lin Ming era um deus de guerra que o feiticeiro havia enviado do reino celestial para salvá-los. O coração de Lin Ming estava sombrio e melancólico. Mesmo que ele matasse Shiguda, era impossível para ele mudar o destino desses prisioneiros. Afinal, ele era apenas uma pessoa. Ele não conseguiria parar uma tribo inteira. Tudo o que esperava por esses prisioneiros era uma vida de sofrimento, escravidão e morte. A visão de Lin Ming varreu os gêmeos do chefe. Ele hesitou por um momento e então sua figura piscou quando ele chegou ao lado dos dois. Ele pegou um em cada mão e imediatamente utilizou o roco dourado quebrando o vazio, voando para frente. Eles não poderiam ficar aqui. Caso contrário, se o mestre do reino ou Tian da tribo Verme de Fogo chegasse, as coisas se tornariam decididamente perigosas. Resgatar os gêmeos do chefe era a única gentileza que Lin Ming poderia oferecer e poderia ser considerado como deixando para trás uma pequena esperança para a tribo Pântano Negro. Se essas duas pessoas fizessem todos os esforços possíveis, eles poderiam ser capazes de reconstruir sua tribo Pântano Negro no futuro e depois se vingar a sua tribo. Vamos! Quando Lin Ming partiu dos quartéis do chefe, ninguém ousou detê-lo. Lin Ming avançou pronto para enviar esses dois para uma pequena tribo, então ele não precisava controlá-los. Mas neste momento, sua expressão mudou. Ele se virou e viu uma luz vermelha brilhante avançando em sua direção. Chama! Em um instante, Lin Ming podia dizer que a luz vermelha era de uma chama. Depois que Lin Ming formou uma essência da chama da semente do deus herege, Lin Ming não estava mais com medo do fogo. A verdadeira essência inundou a mão direita e ele apontou para aquela luz vermelha, pronta para derrubá-la. Pof! A luz vermelha explodiu. Mas a expressão de Lin Ming mudou. Ele sentiu o poder das chamas dentro dele entrar em seus meridianos, causando estragos. Não importava como ele tentasse vibrar as chamas dentro de seu corpo, ele era incapaz de controlar essa chama. O que está acontecendo? De volta à caverna de lava, não importa o quão quente era o fogo da lava, a semente do deus herege ainda era capaz de domar ele. Mas agora, algo assim estava realmente acontecendo. Lin Ming revolveu toda a verdadeira essência dentro de seu corpo e suprimiu a chama. Ao mesmo tempo, a mente de Lin Ming se agitou e ele olhou para frente. A 100 metros de distância no ar, uma massa de chamas carmesim se juntou, formando uma forma de chamas na figura de um garotinho de 3 pés de altura que flutuava no ar.
O corpo inteiro do menino era de um vermelho escuro e redemoinhos de chamas enrolavam suas mãos e pés. Seu pequeno rosto tinha uma expressão rindo, mas aquele sorriso estava manchado de maldade. As sobrancelhas de Lin Ming se arregalaram. O que era isso? Ele podia sentir que o corpo do menino continha uma chama muito poderosa que atribuía à verdadeira essência, era muito mais poderoso do que a dele. Não é de admirar que ele não tivesse conseguido suprimir essa chama a um momento. Este menino era o xamã da tribo Verme de Fogo. Não, isso não estava certo. Mesmo se o xamã da tribo Verme de Fogo treinado em algum método de cultivo estranho que lhe transformasse em um garotinho, ele ainda teria um corpo mortal. O corpo deste menino estava claramente composto de fogo. Caso contrário, também seria impossível para ele flutuar no ar. Isto é. A mente de Lin Ming ficou gelada. Ele disse aos gêmeos da tribo Pântano Negro que ele estava carregando: vocês estão sozinhos agora. Não posso ajudá-lo mais. Os dois irmãos ouviram Lin Ming e um pouco de desespero cruzou sua expressão. A menina abriu a boca como se quisesse dizer alguma coisa, mas parou antes que as palavras saíssem. Ela sabia que, neste momento, Lin Ming não podia mais salvá-los. Eles teriam que fugir do exército da tribo Verme de Fogo antes de serem pegos e teriam que depender de si mesmos. Lin Ming soltou suas mãos e os dois irmãos silenciosamente lhe agradeceram antes de fugir para as profundezas da selva. O pequeno garoto flamejante sorriu de forma sombria. Chamas giraram dentro de sua mãozinha e jogou uma bola de fogo direto em direção aos dois irmãos. Lin Ming bufou frio e a lança pesada profunda e suave perfurou como um raio em direção à bola de fogo. 5.000 filamentos de essências verdadeiras e vibrantes invadiram a bola de fogo e houve o som de uma explosão, que se transformou em uma série de fogos de artifício. Os dois irmãos ficaram chocados com suas mentes. A menina olhou para trás e enviou um olhar de gratidão para Lin Ming. Sem outra palavra, baixaram a cabeça e continuaram a correr para a selva. Ao ver isso, o pequeno garoto flamejante não perseguiu mais eles. Em comparação com esses dois irmãos, Lin Ming era a verdadeira ameaça. As mãos do pequeno garoto flamejante cruzaram contra o peito e sorriu perversamente enquanto olhava para Lin Ming. As chamas giraram em seu rosto, transformando-se em uma expressão brincalhona. Lin Ming zombou. Você é a essência da chama eterna. A essência da chama tem uma alma. Depois que o xamã da tribo Verme de Fogo se fundiu uma parte de sua alma na essência da chama, ele formou você. Algo nem humano nem monstro, no final você é uma essência da chama que se tornou o avatar do xamã da tribo Verme de Fogo. O pequeno garoto flamejante revelou uma expressão atordoada. Mas logo depois, riu novamente e disse: a força da sua alma é boa. Você pode realmente reconhecer que eu sou um avatar. Estou cada vez mais interessado em você. Hoje, você fica para trás. A voz do avatar da essência das chamas era extremamente rouca. Vindo de um garotinho, soava absolutamente estranho. Ficar aqui. Quem vai me manter? Se fosse o seu verdadeiro eu, então eu já teria perdido. Mas você é apenas um avatar e você ainda acha que pode me manter aqui. Lin Ming falou aqui e depois gritou. A aura de seu corpo subitamente subiu e ele brandiu a sua lança. A verdadeira essência se condensou em uma lança astral com várias dezenas de pés de comprimento, empurrando contra o pescoço do pequeno garoto flamejante. Ele queria arruinar a marca da alma que o xamã da tribo Verme de Fogo havia deixado na essência da chama. Se ele pudesse fazer isso, então, a essência da chama não seria possuída por ninguém. À medida que a lança astral uivava para frente, o pequeno garoto das chamas riu e o corpo de repente desapareceu. Sua velocidade não era menor do que a de Lin Ming. Você quer quebrar a minha alma? Continue sonhando. Morra. O pequeno garoto flamejante empurrou as mãos para frente. O poder do fogo surgiu de suas palmas,
transformando-se em milhares de luzes vermelhas retorcidas que convergiam para Lin Ming de todos os lados. No entanto, o pequeno garoto flamejante não esperava que, depois que Lin Ming estivesse estocado com a sua lança, ele havia a capacidade de escapar. Lin Ming imediatamente lançou sua técnica de movimento e fugiu. Puf puf puf. O ataque do pequeno garoto flamejante falhou. As luzes vermelhas eram como uma chuva carmesim caindo sobre o chão empilhado com as folhas. O solo imediatamente se transformou em terra queimada após contato. Pelo menos você é inteligente. Mas você acha que pode realmente escapar do meu alcance? Que ilusão! O pequeno garoto flamejante sorriu maliciosamente e começou a perseguir Lin Ming. Lin Ming rapidamente se movimentou. Ele exibiu toda a força do rock dourado quebrando o vazio sem reservas. Se ele conseguisse apagar a marca da alma que o xamã da tribo Verme de Fogo havia colocado na essência da chama, ela perderia sua consciência. Então, Lin Ming teria a chance de absorvê-la. Essa ideia teve um fascínio incomparável. No entanto, Lin Ming sabia que nesse momento o xamã da tribo Verme de Fogo estava chegando. Se um verdadeiro mestre no reino Outian chegasse, então ele não poderia escapar, mesmo que ele tivesse asas. Muito menos, a verdadeira essência do pequeno garoto flamejante era excessivamente poderosa. Quanto a si mesmo, ele já usou a aniquilação fogo-trovão e também utilizou a força do deus herege e 40% de sua verdadeira essência havia sido consumida. Se eles lutassem, ele não estava seguro de quem iria sair no topo. Desejar ficar aqui e destruir a marca da alma que o xamã da tribo Verme de Fogo tinha deixado neste pequeno garoto flamejante não era diferente de um idiota falando sem sentido. Se ele não partisse agora e demorasse por mais alguns minutos, seria tarde demais. A velocidade de Lin Ming tornou-se cada vez mais rápida. Era como se seu corpo não tivesse peso. As pontas de seus dedos rastrearam as cúpulas das árvores e seu corpo era como uma flecha que fora disparada. Depois de vários saltos, o corpo de Lin Ming pulou cada vez mais alto, até que ele não mais tinha mais a alavanca emprestada das copas das árvores e, em seguida, voou completamente. Depois de atingir o nível de pico do estágio de forjamento ósseo, a verdadeira essência de Lin Ming tornou-se ainda mais espessa e mais pura e seus movimentos se tornaram cada vez mais próximos do verdadeiro voo. Desta vez, o pequeno garoto flamejante ficou completamente desapontado quando olhou para Lin Ming. Poderia voar também, mas isso era apenas porque ele não tinha um corpo e era apenas uma massa de chamas. Mas esse garoto estava claramente no nível de pico do estágio de forjamento ósseo. Então, por que ele conseguia voar? Ele tinha algum tesouro raro capaz de fazê-lo voar em seu corpo. Pensando nisso, os olhos do pequeno garoto flamejante brilharam com uma feroz e avassaladora ameaça. Em qualquer caso, ele teve que se certificar de que este garoto ficasse. Ele definitivamente tinha algum tipo de segredo. O vento assobiou na orelha de Lin Ming enquanto ele voava para frente. Ele não olhou para trás, a força da sua alma já havia se trancado no pequeno garoto flamejante atrás dele. Não só ele não conseguia se afastar, mas ele estava se aproximando cada vez mais. Maldito, esse sujeito é como um fantasma assustador. Lin Ming franziu a testa. Seu rock dourado quebrando o vazio era uma técnica de movimento de primeira linha. Mas, o corpo desse pequeno garoto flamejante estava inteiramente composto de chamas. Ele não tinha peso, então ele era mais rápido. Você vai ficar. O pequeno garoto flamejante perseguiu Lin Ming até ele estar a 100 pés atrás de Lin Ming. Juntou as mãos e atirou várias dezenas de colunas de chama da espessura de um dedo em direção a Lin Ming. Lin Ming girou a sua lança atrás dele sem olhar. Peng! Os pilares da chama desmoronaram e depois explodiram em uma chuva de luz vermelha. Mas durante este tempo, o pequeno garoto flamejante já havia alcançado Lin Ming por trás.
Sorriu maliciosamente enquanto esticava as mãos e o poder do fogo piscou nas palmas das mãos. Com o meu avatar atrasando você, nem pense em fugir. Prisão de chamas. Fu. Colunas de chamas vermelhas circularam Lin Ming. As colunas de fogo se interligaram e formaram uma prisão de fogo, prendendo Lin Ming dentro. Lin Ming atacou a prisão de chamas, mas não conseguiu perfurar. Maldição! Lin Ming sentiu-se ansioso. Este pequeno garoto flamejante tinha deixado claro que ele estava apenas atrasando ele. Assim que o verdadeiro eu do xamã da tribo Verme de Fogo chegasse, ele estaria em uma situação extremamente perigosa. Mas a verdadeira essência do pequeno garoto flamejante era mais espessa e sua velocidade era mais rápida. Ele não podia matá-lo se quisesse e ele não podia escapar se quisesse. Com este companheiro o seguindo, ele iria o alcançar mais cedo ou mais tarde. Lin Ming apertou os dentes. A verdadeira essência dentro de seu corpo começou a revolver até o limite e o poder do sangue do dragão dentro de seu coração de repente entrou em erupção em uma chama resplendorosa. Quebre para mim! Lin Ming gritou e empurrou a lança na direção da prisão. A verdadeira essência dentro de seu corpo que sustentava o poder do sangue do dragão começou a crescer sem parar. Mesmo o fogo de uma essência da chama não seria capaz de destruí-la facilmente. A prisão de chamas foi completamente despedaçada. Lin Ming avançou e subiu diretamente para o céu. O pequeno garoto flamejante ficou atordoado. Não esperava que Lin Ming pudesse sair da prisão de chamas rapidamente. Mas assim, ele ficou ainda mais feliz. Isso significava que o segredo do corpo de Lin Ming era ainda mais valioso.